Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal e nessa aula nós iremos estudar sobre a interpretação de gráficos e tabelas. Nós vamos ver como se resolvem as questões relacionadas a esse assunto. Então, vem comigo, vem para a tela. Então nós iremos entender e aprender sobre a interpretação de gráficos e tabelas, fazendo alguns exercícios que vão nos nortear a forma de como é cobrado esse assunto em concurso. Então vamos lá, a nossa primeira questão. A tabela a seguir apresenta cotações em dólares americanos de 6 criptomoedas no dia 18 de novembro de 2021. Aí ele vai. O valor de um Bitcoin corresponde a letra A, mais de 10 Ethereum, menos de 100 Binance Coins, aproximadamente 58 Tethers, mais de 400 Solanas ou menos de 330 mil Cardanos. Então, vamos resolver a questão. Ele pergunta o valor de um Bitcoin. Então, o Bitcoin está valendo, ó, o valor do Bitcoin está valendo, ó, 58.685,62 dólares. Então, ele quer saber o valor de um Bitcoin. Vamos primeiro ver a letra A. O valor de um Bitcoin vale mais do que 10 Ethereum? Então, vamos ver se é isso mesmo. Onde é que está o Ethereum? O Ethereum está aqui, ó. O Ethereum. Quanto é que ele vale? 4.111,28. Então, vamos lá. O Ethereum ele vale. O E, 4.111,28. Então, a letra A diz que um Bitcoin corresponde a mais de 10 Ethereum. Vamos ver. Então, o Ethereum está 4 mil e pouco, então vezes 10. Então, vezes 10, ele vai dar 41.112,80. Então, vai dar 41.112,80. Então, temos aqui. Esse é o valor do Ethereum. Esse aqui é o valor do Bitcoin. Aí a letra A diz, o valor de um Bitcoin corresponde a letra A, mais de 10 Ethereum. Então, 10 Ethereum é 41.112. Um Bitcoin é 58. Então, na verdade, é maior sim. Então, o Bitcoin é maior do que 10 Ethereum. Então, a letra A, já encontramos a nossa resposta. Vamos analisar as outras. Na letra B, menos de 100 Binance Coins. Menos de 100, vamos ver quanto é o Binance Coins. O Binance Coins, está aqui. Cadê Binance Coins? Está aqui. O Binance Coins vai 553. Aqui, ó. 553,32. 553,32. Ponto 42. Então, menos de 100 Binance. 100 vezes 100 vai dar igual a... Vamos deslocar duas casas, então fica para cá e para cá. Então fica 55.342. E a pergunta é, o valor de um Bitcoin corresponde a menos de 100, então se o valor aqui é 58, então né, 100 custa 55, não, é mais de 100, o Bitcoin vale mais do que 100 Binance Coins. Vamos para a letra C aqui, a letra C. Então, na letra C fala que o valor de um Bitcoin corresponde a aproximadamente 58 Tether. Olha, só que o Tether, quanto é o Tether? É $1. $1. $1 vezes 58 dá 58 dólares, que não chega nem próximo de 58 mil. Então, falso também. Então, letra D, mais de 400 Solanas. Então, quanto é a Solana? Solana é 197. Então, vamos arredondar para 200. Vamos arredondar para 200. 197. Vezes, são 400 Solanas. Vezes 400. Dá igual a 8. Então, dá 80 mil. Então, dá aproximadamente 80 mil dólares. Ora, o Bitcoin está 58. Então, é menor do que. Então, ele vai. Mais D. Um Bitcoin corresponde a mais D. Não, mais D não. Menos D. O Bitcoin está menos do que 80. Então, a letra E. Menos de 30. Na letra E temos o Bitcoin. O valor de um Bitcoin corresponde a menos de 30 mil Cardanos. Quanto é o Cardano? O Cardano está 1,80. Então, aqui nós vamos colocar 1,80 vezes 30. 1,80 vezes 30 mil, né? 30 mil. Então, vamos lá. Vamos colocar 18 vezes 3. 8 vezes 3, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Tá? 54. 54. São quantos zeros?
Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 zeros, mas temos que botar uma vírgula, então só apenas 3 zeros. 1, 2, 3. Ou seja, o 30 mil cardanos corresponde a 54 mil dólares. E o Bitcoin está 58. Então, o valor de um Bitcoin corresponde a menos que. Não, menos que não. É mais que, porque aqui é 58, vai dar 54. Confirmamos a nossa letra A. Vamos partir para a próxima. O diagrama a seguir mostra a preferência de lanche de 200 entrevistados. O número de entrevistados que preferem cachorro-quente é o número de entrevistados que preferem cachorro-quente. Onde é que está o cachorro-quente? O cachorro-quente está aqui. E nós temos aqui fritas, 35, hambúrguer, eu não sei, pizza, 30. Vejamos bem, nós temos um círculo. Preste atenção, nós temos um círculo. Se eu pegar e dividir esse círculo aqui, ó, aqui eu faço um ângulo de 90 graus. Quando eu faço esse ângulo de 90 graus, eu vou dividir esse círculo igualmente em quatro partes. Ó, primeira, segunda, terceira e quarta. Então, essas 4 partes, se eu pegar uma delas, qualquer uma delas, se eu pegar, por exemplo, essa aqui, eu vou ter 1/4 do círculo. E 1/4, você tem que aprender que 1/4 significa 25%. 1/5 é 20% e 1/4 é 25%. Por quê? Porque se eu pegar 1 dividir por 4, ó, dá 0, que dá 10. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Fica 20, dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, para 20, 0. Então dá 0,25 e a mesma coisa de 25%. Então 4, lembre-se, aprende, 1/4 1 sobre 4 ou 1/4 é 25. 1/5 é 20%. Então toda vez que vier, você puder transformar 1/4 é 25%. 1/5 é 20%. Então, já sabemos disso. Agora, veja que aqui, ó, aqui é 90 graus, ou seja, isso aqui, ó, está dividido em 1, 2, 3, 4. Esse aqui, ó, significa 1/4. Significa esse aqui. E quanto é 1/4? 1/4 é 25%. Então, eu posso afirmar que aqui, ó, é 25%. É 25%. Então, temos pizza, 30%. Temos o hambúrguer, 25%. Temos fritas, 35%. Então, vamos somar todos eles. 5 mais 5, 10, vai 1. 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Então, só aqui dá 90%. Então, esse restante aqui, ó, se eu somei os outros, dá 90%. Ele, para dar o 100%, aqui vai ser 10%. E é 10% de quanto? 10%, ó, de 200 entrevistados. E 10% de 200, 10% desloca uma casa para a esquerda. Então, desloca uma casa para a esquerda, então dá 20. O número de entrevistados que preferem cachorro-quente é 20. Então, isso está escrito na nossa letra A. Por quê? Porque encontramos que aqui, ó, é 10% do número de entrevistados, que é 20, e que é 200. Então, 10% de 200 é 20. Vamos partir para a próxima. Uma pesquisa encomendada para saber condições de funcionamento das escolas de um município. Uma pesquisa foi encomendada para saber as condições de funcionamento das escolas de um município. O gráfico 1 mostra a distribuição das escolas pelas quantidades de alunos. O gráfico 2 mostra a presença ou não de cantina e ginásio nas escolas com mais de 500 alunos. O número de escolas com mais de 500 alunos que não possui cantina nem ginásio. Então, o número de escolas com mais de 500 alunos que não possuem cantina nem ginásio. Então, nesse primeiro gráfico, o número de escolas com mais de 500 alunos. Então, nós temos aqui, ó, aqui vai de 501 a 800. E aqui vai mais de 800. Então, de 501 a 800, nós temos 45 escolas. Com mais de 800 alunos, nós temos 35 escolas. Então, acima de 500, nós temos aqui 45 mais 35. 5 mais 10 vai 1. 7 e 1, 8. Temos 80 escolas nessa faixa de 500, mais de 500 alunos. Aí ele quer saber as escolas que não possuem cantina nem ginásio. Nós temos as que possuem cantina, as que possuem ginásio e as que possuem ginásio e cantina. Mas veja aqui é sim, e as que possuem. Esse que está em preto é sim, são as que possuem cantina, ginásio, cantina e ginásio. E esse aqui, mais claro, é o não, ou seja, que não possuem cantina,
não possuem ginásio e não possuem cantina nem ginásio. Então, é nessa que nós iremos nos espelhar. Como assim? Nós iremos fazer o seguinte. 12,5 não possuem cantina. Então, 12,5 mais 25% não possuem ginásio. 25% não possuem ginásio. Aí, menos 35% não possuem cantina nem ginásio. Então, menos 35% é igual. Por que isso? Porque quando iremos somar os conjuntos, por exemplo, aqui, ó, temos o conjunto A. Se eu tenho aqui o conjunto A e tenho o conjunto B, e eu sei que eu conheço a quantidade de A, eu conheço a quantidade de B e conheço a quantidade dos dois. Mesma coisa aqui, ó. Os que têm cantina, os que não possuem cantina, os que não possuem ginásio e os que não possuem cantina nem ginásio. É a mesma coisa. Os que não possuem um, os que não possuem outro e os que não possuem os dois. Como é que eu faço essa conta? Essa conta eu somo o A, eu vou somar o A, depois somo o B e subtraio o que tem os dois. Mesma coisa, eu somo 12,5, o que tem cantina, o que tem ginásio, e subtraio dos que tem os dois. Por quê? Porque é somado, a soma nesse aqui vai ficar duplicada. Então eu tenho que somar esse, mais esse e subtraio desse. E vai ficar assim. Vou fazer bem aqui em cima, ó. Vou apagar aqui. Fazer o seguinte. 12,5 mais 25, que dá igual a 5, 7, 3. 37,5. Menos 35. Dá 5. 7 menos 5 dá 2. 3 menos 3 dá 3. Então dá 2,5%. 2,5%. Como nós calculamos? Calculamos que nessa faixa de acima de 500 alunos tem 80 escolas. Então, 2,5% de 80 é quanto? Então, basta eu multiplicar. Já vimos isso na aula de porcentagem. 80 vezes 2,5. Então, vamos aqui, multiplicar aqui. 80, aliás, 25 vezes 8. Só multiplicar 25 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 2, 16. E 4, 20. Então, veja, eu tenho 80, então tenho 0. E tenho 2,5%. 2,5%. Aqui é igual, é mesmo aqui, ó. 0,025. Por quê? Porque 2,5% eu tenho que deslocar duas casas para a esquerda. Então, eu desloco 2,5. A casa aqui, ó, 2,5. Então, eu desloco uma, duas. Então, fica 0,025. Então, são, na verdade, ó, 3 casas. Então, eu vou deslocar 3 casas. Tá bem aqui, ó. Vou deslocar 1, 2, 3. Ou seja, iria ficar 0,2. Só que eu tenho aqui 80, que eu multipliquei só por 8. Então, eu tenho que somar mais uma casa. Se dá 0,2, eu desloco agora para a direita. Então, fica apenas 2. Então, na verdade, o número de escolas com mais de 500 alunos, que não possui cantina e nem ginásio, é 2 escolas. E isso está na nossa letra, na letra C. Na letra C. Entenda. Eu multipliquei aqui, ó. 2,5% é a mesma coisa que 0,025, ou seja, são 3 casas. Então, eu tenho que deslocar 3 casas para a esquerda, mas como é 80 aqui, eu tenho que deslocar, e eu multipliquei apenas por 8, para facilitar o cálculo, eu tenho que deslocar uma casa para a direita. Então, na verdade, eu vou ter que apenas deslocar apenas 2 casas para a esquerda. Então, se deu 200, eu desloco aqui, ó, 1, 2. Então, deu 2. 2,00, que é 2. Então, letra C. Vamos para a próxima. A reta representada no gráfico mostra o crescimento da densidade demográfica do estado do Rio de Janeiro durante o período de 2000 a 2010, segundo dados do IBGE. Pelas informações apresentadas nesse gráfico, a densidade demográfica em habitantes por quilômetro quadrado em 2008, ele vai querer que em 2008, era de... Como esse gráfico é linear, então ele aumenta proporcionalmente. Ele aumenta proporcionalmente. Então, ele vai aumentar, por exemplo, 2010, 2005, ele vai aumentar a metade. Então, eu tenho aqui 2000 a 2010. Então, vamos saber são quantos anos? São 10 anos. E vamos saber a diferença. Aumentou de 328 para 365. Vamos fazer esse cálculo. 365 e 23 menos 328,03. Isso vai dar 0, 2, 7. 5 menos 2 dá 3. E aqui 0. Então, dá 37,20. A variação entre 2000
2000, tá aqui, e 2010. Então, em 2000, esse valor era esse. O valor era esse. Habitantes por quilômetro quadrado. Em 2010, ó, o valor é esse aqui, tá aqui. Então, vamos subtrair nesses 10 anos, esse, o de cima, menos o de baixo. Então, nesses 10 anos, quanto é que variou? Variou isso, nos 10 anos. Ora, se em 10 anos variou, vamos ver que cada ano, e foi em 10 anos, eu vou dividir por 10. Eu dividindo por 10, eu desloco uma casa. Então, em 10 anos, eu posso dizer que variou, em cada ano, variou 3,72 por ano. Então, em 2010, deu 365,23. Deu 365,23. Só que ele quer em 2008, bem aqui assim, 2008. Ou seja, eu posso subtrair 2 anos, por exemplo, esse aqui 2 anos, vezes 2. Porque esse aqui é por, ó, esse aqui é por ano. Então, vezes 2 anos, vezes 2. Vamos ver. Esse aqui dá 4. 7 vezes 2 dá 14, vai 1. 3 vezes 2 dá 6 e 1, 7. Então, dá 7,44. Então, em 2 anos, de 2010 até 2008, ele vai ter que diminuir isso aqui, ó, esse valor. Por quê? Porque em 2010 é esse aqui. Em 2008 vai ser mais ou menos aqui, um pouquinho menor do que ele. Então, eu vou ter que diminuir esses 2 anos, que é aqui, ó, de 2008 a 2010. Então, vamos lá. Quanto é 2010? Esse aqui, ó, 365,23. Então, aqui, ó, 365,23. Menos 7,44. Menos 7,44. 13 menos 4 dá 9. 9, 4, 13. 11 menos 4 dá 7. 7, 4, 11. Aqui dá 14 menos 7 dá 7. E 6 menos 1 dá 5. E fica o 3. Então, botando a vírgula, 357,79. Então, deu 357,79. Então, nesse caso, foi a letra B. Letra B. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos essa diferença entre 2000 e 2010. Qual é a diferença? 365 menos 298. Então, pegamos a diferença. Dividimos por 10. Por que por 10? Porque se passaram 10 anos e nós queremos saber por ano quanto foi essa densidade. Então, por ano, dividido por 37 por ano, deu 3,72. Então, por ano, aumentou 3,72. Então, eu peguei logo o último aqui, ó, esse último aqui de 2010, e apenas subtraí 2 anos, porque ele quer em 2008. Eu poderia também ter pegado 2008 aqui e pegado esse multiplicado por 8 aqui? Sim, poderia. Então, eu poderia pegar esse aqui e somar esse multiplicado por 8. Mas eu achei mais interessante, até mais fácil pegar esse 2010 aqui, ó, tá aqui, multiplicar o por ano por 2 e subtrair esses 2 anos. Então, peguei esse aqui, que é em 2010, subtrair desses 2 anos aqui que diminuiu e que dá o valor. Então, essa forma de abordar a questão. Vamos para a próxima. O gráfico abaixo apresenta o desenvolvimento do refino de petróleo no Brasil de 2003 a 2009. Considerando que o aumento observado de 2007 a 2009 seja linear, então 2007 a 2009 seja linear, e que assim se mantenha pelos próximos anos, quantos milhões de barris diários serão refinados em 2013? Então, se ele disse que aqui é linear e vai seguir a mesma tendência, ele quer saber em 2013. Então, 2013, então vamos saber aqui. Aqui passou os 2 anos, 2007 a 2009. Então, vamos fazer a mesma técnica, saber por ano quanto foi que subiu. E nós iremos pegar esse aqui menos esse aqui. Então, dá o seguinte, 1962 menos 1946. 12 menos 6 dá 6. 5 menos 4 dá 1. E aqui é 0, 0. Então, dá 16. Então, dividido por 2, porque, ó, por que dividido por 2? Porque esse aumento foi em 2 anos, 2007 a 2009. Então, vamos ver quanto é que dá por ano. Então, por 2 dá 8. 8 ao ano. Não, 8 ao ano. Então, por ano temos 8. Só que ele quer em 2013 e diz que vai seguir essa mesma tendência. Ou seja, vai subir 8 por ano. Se é 2008, 2009. Para 2013, dá 4 anos. Então, de 2009, 2013, 4 anos. 4 anos. Se são 4 anos, eu vou multiplicar o 8 por 4. Então, 8 vezes 4 dá 32. Então, tem que aumentar 32 de 2009 a 2013. E qual foi o último? O de 2009? De 2009 está aqui, ó, 1962. 1962. Então 32. Então, agora nós encontramos 32 em 4 anos. Em 4 anos,
vai aumentar 32. Então, partindo de 2009, quanto é 2009? É esse aqui. 2009 é 1962, ó. 1962. Mais 3, 32, que dá 2 mais 2 dá 4, 6 vezes 3 dá 9, 6 mais 3, 9, 9 e 1. 1994, a letra B. Vamos partir para a próxima. Não há dúvida de que a internet está em plena expansão, e o uso de novas faixas de frequência aumentará sensivelmente o uso da internet sem fio. O gráfico abaixo apresenta a evolução da quantidade de pontos de conexão sem fio no Brasil e no mundo a partir de 2002. Se, de 2004 a 2010, a quantidade de pontos de conexão sem fio no mundo tivesse aumentado linearmente, conforme sugere o gráfico, quantos pontos de conexão sem fio haveria em 2007? Então, aqui, ele tem 2004 a 2010. Ele diz que se tivesse subido linearmente, conforme o gráfico. Quantos pontos de conexão haveria em 2007? Então, aqui é 2010, então 2007 aproximadamente aqui. Então, 2004, 2007 aproximadamente aqui. Ele quer quantos pontos de conexão haveria nesse período. Então, vamos ver. Aqui em 2000, e ele quer no mundo, não é no Brasil. No Brasil é esses valores, então no mundo é esse valor aqui. Então, em 2004 foi quanto? 80 mil. 2004 foi 80 mil. 2010 foi 321 mil. Então, vamos fazer essa conta. 321 mil menos 80 mil. Por quê? 321, 2010, 321 mil. 2004, 80 mil, como diz o gráfico aqui. 80 mil. Então, nós vamos fazer essa diferença, que dá 1 menos 0 dá 1, 12 menos 4 dá 8, 12 menos 8, 12 menos 8 dá 4 e 2 menos 1, 3 menos 1 dá 2. Então, nesses 6 anos, aumentou 241 mil, nesses 6 anos. Só que ele quer em 2007. 2007. E 2007, veja, 2007 vai ser mais ou menos aqui. 2007 vai ser aqui. Por quê? Porque 2004 mais 3, 2007, mais 3, 2010. Então, na verdade, 2007 é a metade. Bem que assim, é a metade. Entre 2004 e 2010. Então, vai subir a metade. Se em 6 anos vai subir isso aqui, em 6 anos sobe 241 mil, em 3 anos vai subir quanto? Por quê? 2004 a 2007. Então, vai subir a metade. Então, eu vou dividir por 2. Então, eu vou dividir esse aqui, 241 por 2. Então, vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Esse é o 4. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. E desce mais 2 zeros. Então, ficou 120.500. Então, foi isso que subiu em 3 anos. Ora, se em 2004 era 80 mil, e mais 3 anos, que foi a metade desse período todo, deu isso, então eu somo 80 mais 120. Eu vou pegar aqui 80, olha aqui, ó, 80 mais 120 e 500. 0, 0, 5, 0, 8 e 2, 8 mais 2, 10 vai 1, que dá 200.500. 200.500 vai ser em 2007. Isso está na letra D. 200.500. Para votar é necessário ter título de eleitor e ser maior de 16 anos. Pessoas que tenham mais de 16 anos e menos de 18 anos podem votar, mas não são obrigadas. Ou seja, o voto para elas é facultativo. A partir do dia em que completarem 18 anos, o voto passa a ser obrigatório. Uma pesquisa acerca da idade feita com 40 portadores de título de eleitor, 40. A distribuição por faixa de idades é apresentada no gráfico abaixo. Com base no gráfico, conclui-se que apenas... Então, o que conclui? 75% dos entrevistados podem votar? Então, vamos ver. 75% dos entrevistados podem votar. Então, quem podem votar são os de 16 anos até os de 18 anos, que é essa faixa aqui. Eles podem votar, eles não são obrigados a votar. Então, vamos dizer, se é 75%. Quanto é que isso aqui, ó? O gráfico está dizendo aqui, ó, que ele vai aqui, ó, no 10. Ou seja, 10 pessoas desses 40 entrevistados
foram 10 pessoas desses 40 entrevistados podem votar. Então, 10, então aqui, 10 sobre 40. 10 sobre 40. 10 sobre 40 daí o que? 1 quarto. Ora, nós sabemos que 1 quarto é 25%. Aqui é 25%. Então, a letra A está fora, não é? Dá apenas 25%. Vamos para a letra B. 75% dos entrevistados são obrigados a votar. Obrigados a votar. Quem são obrigados a votar? Os de 18 anos ou mais. Mais de 18 anos e menos que 21. E mais de 21. Então, são esses aqui, ó. Esses e esses. Então, mais de 18 anos e menos que 21. E mais que 21. Então, são esse aqui, ó, 12. E esse aqui, ó, 18. Então, é 12 mais 18. Por que 12 mais 18? Porque essa faixa aqui, de mais de 18 anos e menos de 21, ó, tá aqui no 12. E esse aqui de mais de 21, ó, tá aqui no 18. Então, soma aqui o 12 mais 18, que dá 10 vai 1, 2 e 1, 3. São 30. Então, 30 de 40. Então, são 30 alunos, 30 eleitores de um total de 40. Então, é o quê? 3 quartos. Ora, 3 quartos dá igual a 75%. Por quê? 1 quarto é 25. 1 quarto nós sabemos, é 25. 2 quartos é 50%. Ou seja, 2 sobre 4. É a mesma coisa de 1 sobre 2. 2 quartos é 50%. Com mais 25, 3 quartos dá 75. Então, 3 quartos é 75%. E ele fala aqui na letra B, 75% dos entrevistados são obrigados a votar. É isso mesmo, 75%. Por quê? Porque nós calculamos, sabemos que é essa faixa etária aqui, ó, que é mais que 18 e mais que 18 e menos que 21 e mais que 21. Essa aqui está aqui, são 12 pessoas, e aqui são 18, que dá 30. 30 sobre 40. E 30 sobre 40 é a mesma coisa de 3 quartos. 3 quartos é 75. Porque sabemos que 1 quarto é 25, 2 quartos 50, 3 quartos 75. E podemos afirmar que 75% dos entrevistados são obrigados a votar. Vamos partir para a próxima. Então veja a importância de você saber que 1 quarto é 25%. Com poucos cálculos, você consegue já resolver a questão. Então lembre-se, 1 quarto, 25%. 1 quinto, 20%. O gráfico abaixo apresenta o consumo de energia de uma família nos 7 primeiros meses do ano de 2010. Com base nessas informações apresentadas no gráfico, analisa as afirmativas abaixo. Ele fala, de janeiro a fevereiro, houve um aumento no consumo em quilowatts igual ao aumento de março a abril. Então, de janeiro a fevereiro. Cadê janeiro? Está aqui, ó. Janeiro foi 82. Fevereiro, 90. Então, aumentou aqui, ó. 90, aumentou aqui 8. 8 de aumento. Porque de 82 a 90 kW. E ele fala que de janeiro houve aumento de consumo de kW igual ao aumento de março e abril. Março e abril. Cadê março? Tá aqui março. Março tá aqui. E abril tá aqui, ó. Se 82 a 90. Então, aqui também aumentou 8 kW. Então, verdade. A letra A, isso aqui é verdade. Ou seja, de janeiro a fevereiro houve aumento de consumo em kW igual ao aumento de março a abril, certo? O 2, não houve redução de consumo ao longo dos 7 meses. Não houve redução de consumo, vamos ver se o gráfico não desce. Aqui houve aumento de consumo, Opa, teve uma reduçãozinha aqui, ó. De fevereiro para março houve uma redução. Então, houve uma redução aqui, depois aumentou. E aqui houve redução. Então, falsa. A segunda aqui é falsa. Terceiro, o aumento percentual de consumo de junho a julho é igual ao aumento percentual de consumo de março a abril. Então, de junho a julho. Junho a julho. Houve esse aumento aqui. De quanto? Passou 145, 137 para 145. E ele fala de igual ao percentual de consumo de março a abril. Março e abril. Então, tá aqui. Cadê? Março e abril. Então, aumentou 8 aqui. Então, foi de 90 menos 82. 90 sobre 82. Então, vamos ver essa aqui é a diferença de cada um. 15 menos 7 dá 8. 3 menos 3 dá 0. Aumentou 8. 10 menos 2 dá 8. 8 menos 8 dá 0. Aumentou 8 também. Agora, presta atenção. Você vai ser tendente a dizer que é verdade. Não. Ele está dizendo o aumento percentual. E o aumento percentual é a diferença dividido pelo número antes do aumento. Então,
Para você saber o percentual, você vai extrair a diferença do aumento, quanto aumentou, e dividir pelo número antes do aumento. Ou seja, nesse aqui, no 145, nesse aqui, ó, nesse aqui, que é 145 menos 137, está aqui, que está aqui, eu vou dividir pelo valor antes do aumento. Qual é o valor antes do aumento? 137. Eu vou dividir por ele. Então vai ficar isso aqui, ó. E nesse outro caso aqui, ó, 90 passou de 82 para 90, eu vou fazer a diferença e dividir para antes do aumento. Antes do aumento é o quê? 82. Dividir por 82. Ora, aí você diz, não, mas tem que fazer o cálculo. Não precisa mais fazer cálculo. Não precisa mais fazer cálculo. Por quê? Porque ele diz o seguinte, houve um aumento de consumo de junho a julho igual ao aumento percentual de março a abril. Não, igual não. Aqui é 8 dividido por 137, aqui é 8 dividido por 82. Não precisa nem fazer a conta. Eu tenho certeza que esses números aqui, eles não são iguais. Falso. Falso. Então, somente a primeira é correta. É correta apenas que é firme em 1. Somente a primeira é correta. Vamos partir para a próxima. O gráfico acima classifica 12 mulheres em função da quantidade de filhos. Juntando-se todos os filhos dessas mulheres, tem-se um total de filhos igual a. Aqui é o total de filhos igual. Então, eu tenho aqui o número de filhos, aqui tem 0, aqui tem 1 e aqui tem 2. E aqui o número de mulheres, aqui tem 5, aqui tem 4, aqui tem 3. Então, perceba, veja aqui, quem está ligado a 0 mulheres, esse aqui é o 4. Ó. O 4, ó, ele está posicionado 0 mulher. Então, aqui eu posso dizer que é 4 vezes 0. 4 vezes 0, que é igual a 0. No 1, tá aqui, ó, que tem um filho, tá aqui, ó, que tem o número de filhos, ó. Já fizemos que tem nenhum, 4 vezes 0, já fizemos, vamos fazer esse aqui, ó, que tem um filho, é o 5, ó, o 5 está posicionado onde tem 1, então é 5 vezes 1, que é igual a 5. E agora temos esse aqui, que tem 2 filhos, O que tem 2 filhos está aqui, ó, posicionado, ó, está referente a 3 mulheres, então são 3 vezes 2, que é igual a 6. Somando tudo, eu tenho 0 mais 5 mais 6, que dá 11 filhos no total. Isso se encontra na letra C. Vamos partir para a próxima. Nos últimos 6 anos, o brasileiro vem trocando o cheque pelo dinheiro de plástico e cada vez mais efetua pagamentos utilizando cartões de crédito e de débito. O gráfico abaixo apresenta o número de transações efetuadas com cartões no Brasil de 2000 a 2006. Os dados acima mostram um aumento linear. Aumento linear é um aumento que é proporcional ao número de transações de 2000 a 2003. Se esse ritmo tivesse sido mantido nos anos seguintes, o número de transações com cartões teria sido, em 2006, X bilhões menor que o que realmente foi. Pode-se concluir que X é igual a. Então, ele quer aqui em 2006. Ele fala o seguinte, que em 2000 a 2003, ele seguiu um aumento linear, 2000 a 2003. Tá aqui. E ele está perguntando se mantiver isso aqui, qual seria essa aqui, ó? Essa diferença. Essa diferença que ele quer. Ele quer o número de transações com cartão teria sido, em 2006, X bilhões menor do que o que realmente foi. O que realmente foi esse. Mas seguindo essa reta seria aqui. Ele quer essa diferença. Então vamos fazer. Ora, de 2000 a 2003, que foram 3 anos, aumentou de 2003, aumentou 2,2, 1,3. Então, de 2000 a 2003, ou seja, 3 anos, aumentou isso. Aumentou, saiu de 1,3 para 2,2. Então, vamos fazer a diferença. 12 menos 3 dá 9. 1 menos 1 dá 0. Então, aumentou 0,9. Lembrando que foi de 2000 aqui a 2003. Aumentou isso. 2,2 menos 1,3, ou seja, aumentou 0,9. Só que aqui 1, 2, em 3 anos. Ele quer mais 3 anos, ó. 1, 2, 3. Ora, se em 3 anos aumentou 0,9 e vai passar mais 3 anos até 2006, então vai aumentar mais 0,9 também. Então aqui, eu posso a partir daqui aumentar mais 0,9, porque daqui para cá, que foi a metade, que foi 3 anos, aumentou 0,9. E vai passar mais 3 anos, e vai, proporcionalmente, vai aumentar mais 0,9. Então, eu vou colocar 2,2 aqui, ó. 2,2 mais 0,9, que é o que será? Que dá 9 e 2 dá 11, vai 1, ou seja, vai para 3,1. Então, aqui, se seguisse essa reta aqui, ó, bem aqui seria 3,1. E ele quer a diferença. Ele quer se o número de transações teria sido
Se esse ritmo tivesse sido mantido nos anos seguintes, o número de transações com cartão de crédito teria sido, em 2006, X bilhões menor do que realmente foi. Então, qual é essa diferença aqui? Essa diferença eu posso dizer que é 4,3 menos 3,1. 3 menos 1 dá 2 e 4 menos 3 dá 1. Ou seja, 1,2. E isso se encontra na letra A. Ok? Chegamos a mais um final dessa aula. Espero que você tenha entendido e tenha captado algumas informações ou algumas formas de abordar a questão, de como solucionar, de como pensar a questão. Então, se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos que também gostam da matemática e também de fazer concurso público. Valeu e até a próxima!